Olá, paz seja com todos! Como vocês estão? Seguindo a nossa jornada de leitura bíblica em um ano, estamos lendo o livro de Números. Hoje nós vamos ler o capítulo 16, 17 e 18. Vamos lá? Números capítulo 16. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. E se congregaram perante Moisés e contra Arão, e lhe disseram: demais já é, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por quê? Pois vos elevais sobre a congregação do Senhor? Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto. E falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é seu e quem o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto: tomarás vós incensários, Corá e toda a sua congregação, e, pondo fogo neles, amanhã sobre eles deitai incenso perante o Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher, este será santo. Baste-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi, porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação para ministrar-lhe. E te fez chegar, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Pelo que tu e toda a tua congregação congregados estáis contra o Senhor e Arão, que é ele, que murmurais contra ele. E Moisés enviou a chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos. Porventura pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matardes neste deserto, senão que também totalmente te assenhorearias de nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos destes campos e vinhas em herança. Porventura arrancarás aos olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta. Nenhum só jumento tomai deles, nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: tu e toda a congregação, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão amanhã. E tomai cada um seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um seu incensário perante o Senhor, 250 incensários, também tu e Arão, cada qual seu incensário. Tomaram, pois, cada qual seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. E Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu à tenda da congregação. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei como num momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, e indignar-te-ás tu tanto contra toda esta congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda esta congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se, foi a Datã e Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que, porventura, não pereçais em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com suas mulheres, e seus filhos e suas crianças.
Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem como morrem todos os homens e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor me não enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, pereceram do meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: para que porventura também não nos trague a terra a nós. Então saiu o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome o incensário do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua alma, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são e serão por sinal aos filhos de Israel. E Eleazar, o sacerdote, tomou um incensário de metal que trouxeram aqueles homens que foram queimados e os estenderam para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da semente de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e sua congregação, como o Senhor lhes tinha dito pela boca de Moisés. Mas, no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem cobriu e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei como num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto, e disse Moisés a Arão: toma o teu incensário e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação, e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. E tomou-o Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo. E estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram naquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Então voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. Capítulo 17. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém, o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá? Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus maiorais deram-lhe cada um uma vara, para cada maioral uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre as suas varas. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. E sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia,
porque produzira frutos e brotara renovos e dera amêndoas. Então Moisés trouxe todas as varas de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles ouviram e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim e não morrerão. E Moisés assim fez, como lhe ordenou o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis aqui, nós expiramos, nós perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos, pois, todos consumidos. Capítulo 18. Então disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levareis sobre vós a iniquidade do santuário, e tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade de vosso sacerdócio. E também vos chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam. Mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho. E eles farão a tua guarda, a guarda de toda a tenda, mas não se chegarão aos utensílios do santuário e ao altar, para que não morram tanto eles como vós. Mas se ajuntarão a ti, farão guarda da tenda da congregação em todo o ministério da tenda, e o estranho não se chegará a vós. Vós, pois, fareis a guarda do santuário e a guarda do altar, para que não haja outra vez furor sobre os filhos de Israel. E eu, eis que tenho tomado vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel, a vós são dados em dádiva pelo Senhor para administrar o ministério da tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo guardareis o vosso sacerdócio em todo o negócio do altar, e no que estiver dentro do véu, isto administrareis. Eu vos tenho dado o vosso sacerdócio em dádiva ministerial, e o estranho que se chegar morrerá. Disse mais o Senhor a Arão: e eis que te tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santas dos filhos de Israel, por causa da unção, as tenho dado a ti e a teus filhos por estatuto perpétuo. Isto terás das coisas santíssimas do fogo, todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, e com todas as suas expiações do pecado, e com todas as suas expiações de culpa, que me restituíram. Elas serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. No lugar santíssimo comerás, do varão comerás, santidade para ti será. Também isto será teu, a oferta alçada dos seus dons, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, a ti, a teus filhos e as tuas filhas, as tenho dado por estatuto perpétuo. Todo que estiver limpo na tua casa as comerá. Tudo melhor do azeite, todo melhor do mosto do grão, e as suas primícias que derem ao Senhor as tenho dado a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Tudo o que estiver limpo em tua casa comerá. Toda coisa consagrada em Israel será tua. Tudo o que abrir a madre de toda carne que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Porém, os primogênitos do Senhor resgatarás, perante os primogênitos dos animais imundos resgatarás. Os que, pois, deles se houverem de resgatar, resgatarás, da idade de 1 mês, segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Mas o primogênito da vaca, o primogênito da ovelha, o primogênito da cabra não resgatarás, santos são, e o seu sangue espargirás sobre o altar, e a sua gordura queimarás em oferta queimado de cheiro suave ao Senhor. E a carne dele será tua, assim como será o teu peito do movimento e o ombro direito. Todas as ofertas alçadas das santidades que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, tenho dado a ti e a teus filhos,
e as tuas filhas por estatuto perpétuo. Concerto perpétuo de sal perante o Senhor é para ti e para a tua semente contigo. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra possessão nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. E eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo que seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tendo dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdareis. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: também falarás aos levitas e dir-lhe-ás: quando receberdes aos dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos. E contar-se-vos-á a vossa oferta alçada como grão de eira e como plenitude do lagar. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos, que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada ao Senhor e a Arão, o sacerdote. De todos os vossos dons oferecereis toda a oferta alçada do Senhor, do melhor deles a sua santa parte. Dir-lhe-ás, pois, quando oferecerdes o melhor deles, como novidade da eira, como novidade do lagar, se contará aos levitas. E comereis em todo lugar, vós e a vossa casa, porque o vosso galardão é pelo vosso ministério na tenda da congregação. Pelo que não levarás sobre vós o pecado, quando lhes oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais. Concluímos assim a nossa leitura de hoje. Posso orar por você? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te dou graças pelo dia de vida, pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos. Muito obrigada, Senhor, pela tua infinita bondade e amor. Senhor, nós vemos que tu és um Deus zeloso, que o Senhor tem cuidado do seu povo, que o Senhor fala, Senhor, com o seu povo. Pai, em nome de Jesus, toma as nossas vidas, toma a necessidade, Senhor, de cada pessoa. Toma a vida, Senhor, de cada um que está ouvindo esta oração neste momento. Os abençoa, Senhor. Derrama da tua graça, da tua bondade. Senhor, perdoa os pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Não se esqueça de curtir, compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus, porque ela transforma as nossas vidas. Beijo, tchau, tchau!